Fala galerinha, beleza? Mais uma aula de biologia aqui com o professor Beraldo. Se você quer aprender tudo sobre biologia e ainda por cima aproveitar uma boa aula, vem comigo que aqui é o lugar certo. Bora pra aula, pessoal. Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar o tecido hematopoético. Opa, vamos lá. A gente vai estudar o tecido sanguíneo, pessoal. A gente vai estudar as células que correspondem ou os elementos figurados que estão dentro do nosso sangue. Ou seja, a gente vai estudar os glóbulos vermelhos, a gente vai estudar os glóbulos brancos, a gente vai estudar as plaquetas, tá? Hoje a gente vai ver a tão, assim, pavorosa que as pessoas morrem de medo, né? Da cascata de coagulação. E a gente vai perceber que não é nada desse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, tá? Para entender isso um pouco melhor, eu gostaria que vocês viessem aqui comigo em um slide para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Então, bora aí para a aula, pessoal. Bom, galerinha, hoje a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo, mais especificamente do tecido hematopoético. Se você não sabe do que eu estou falando, tá? Se você não conseguiu entender essa palavra aí, hematopoético, vou usar uma palavra um pouquinho melhor, tá? A gente vai falar sobre o tecido sanguíneo. Todas as estruturas que estão presentes no sangue, que são chamados de elementos figurados, tá? Eles são formados a partir de células-tronco hematopoéticas, ou seja, células-tronco destinadas à formação de eritrócitos, também conhecidos, como glóbulos vermelhos, leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, e as plaquetas. Essas células-tronco hematopoéticas são formadas lá na medula óssea. Quando eu mostrei para vocês o tecido ósseo, eu falei lá da medula óssea vermelha, é naquela região que são formadas células-tronco hematopoéticas. E essas serão destinadas na formação dos 3 tipos de elementos figurados diferentes do nosso sangue: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas, certo? Nesse processo, pessoal, de formação das hemácias, leucócitos e plaquetas, ou dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, tanto faz a nomenclatura que você usa, tá? O importante é você conhecer os nomes diferentes, caso apareça uma questão ou alguma coisa do gênero. Essas células são formadas a partir de um processo que é chamado de hematopoiese, que é a transformação da célula tronco hematopoética em qualquer um dos 3 tipos aí de célula do sangue, elemento figurado do sangue, tá? Dentro desse processo, vamos entender sobre cada uma desses tipos de elementos figurados e qual que é a sua função primordial. O glóbulo vermelho, certo? Que está dentro do sangue. Vamos falar primeiro do sangue, então, para ficar mais fácil. O sangue tem a função de transportar gases, nutrientes e excretas, tá? Tanto carregar oxigênio para o tecido, quanto levar o gás carbônico embora para o pulmão, levar nutrientes e carregar as excretas para levar até o fígado e tudo, para o rim e tudo mais, e ser mandado para fora. Tudo bem? Esse processo tudo está relacionado com o sangue. Sem contar a termorregulação, já que nós conseguimos vasodilatar, vasocontrair ou levar circulação para uma região ou outra, carregando consigo temperatura e fazendo o processo de termorregulação. Temos também a questão do equilíbrio hídrico e equilíbrio iônico, já que tudo que está em excesso no sangue é mandado para o rim para ser levado para fora a partir da urina, ou lá mesmo nos rins você tem o acúmulo de sais, por exemplo, de minerais, para mantê-los no corpo, para manter o equilíbrio iônico. Então o sangue está relacionado com tudo isso. Dentro de todas essas funções, o transporte de gases está relacionado com o elemento figurado chamado eritrócito, ou chamado hemácia, ou chamado glóbulo vermelho. É ele que faz a função de fazer o transporte de gases dentro do nosso corpo. Essa hemácia tem dentro dela uma estrutura chamada de hemoglobina, tá? E é a hemoglobina que vai fazer a ligação com os gases para fazer esse processo de transporte. Uma curiosidade sobre a hemácia é que ela é uma célula anucleada, ou seja, uma célula que não tem núcleo. Para quê? Para poder aumentar a capacidade de transporte de gás dentro dela, tá? E ela também tem esse formato aí bicôncavo, certo? Parece uma pastilhinha achatada nas duas pontas. Tudo isso é para aumentar a eficiência do transporte de gases. A gente dá alguns nomes para falta ou para o excesso de glóbulos vermelhos no sangue. Por exemplo, a falta de glóbulos vermelhos a gente vai chamar de anemia, certo? E o excesso de glóbulos vermelhos a gente vai chamar de policitemia, certo?
Dentro do nosso sangue, quem vai estimular a produção, ou seja, um aumento de glóbulos vermelhos no sangue, é um hormônio chamado de eritropoietina, certo? Que é produzida nos rins e no fígado, tudo bem? E ela estimula a produção de hemácias. Aí tá tudo bem, esse é o transporte de gases, tá? O segundo tipo de elemento figurado são as plaquetas, ou também conhecidos como trombócitos. As plaquetas ou trombócitos, na verdade, elas não são células em si, elas são fragmentos de células, tá? Elas são um pedaço de uma célula maior que é chamada de megacariócito. E esses pedaços estão diretamente relacionados com o processo de coagulação sanguínea, certo? Eu ter muita ou pouca plaqueta no meu sangue também tem nome, assim como a gente aprendeu lá do glóbulo vermelho, certo? A trombocitopenia quer dizer que eu tenho poucas plaquetas no meu sangue, certo? Ou seja, eu tenho a possibilidade de ter pequenas hemorragias ali dentro do meu corpo. Agora, se eu tiver trombocitose, quer dizer que eu tenho muitas plaquetas e automaticamente eu vou ter um excesso de coagulação dentro do meu corpo, formando, por exemplo, trombos, que são pequenas estruturas ali que ficam dentro do sangue de forma sólida e podem gerar vários problemas caso esses trombos se fixem em algumas regiões mais específicas, como o cérebro, o coração e outros vasos sanguíneos que sejam importantes ali em várias regiões, né, que eles carregam a importância de irrigar órgãos ou tecidos de importância aí para a vida, certo? Dentro do conhecimento aí das plaquetas, elas vão entrar num processo que é chamado de cascata de coagulação, aonde a gente tem aí uma certa dificuldade dos alunos para compreender como que essa cascata de coagulação acontece. Tá? Então vamos supor que você tem um corte, esse corte está sangrando, mas dali um tempo ele começa a diminuir o sangramento e até que ele para. Tá? Para ele conseguir parar de fazer o sangramento, existe uma sequência de processos que acontecem para que tudo isso se torne possível, tá? Que o sangramento pare e a pessoa não morra de hemorragia. Então o que eu tenho? Eu tenho primeiro a necessidade de ter um tecido com lesão, certo? E começar a aglomerar plaquetas naquele local. Com o tecido com lesão e aglomeração de plaquetas, eu vou ter a presença de uma enzima chamada tromboplastina. Essa enzima tromboplastina, juntamente com a vitamina K e o cálcio, certo? Esses aqui presentes no plasma sanguíneo, eles vão servir de catalisador para o funcionamento de uma estrutura chamada de protrombina, tá? Que é uma enzima, é uma proteína, tá? Essa protrombina, ela é produzida pelo fígado e no plasma sanguíneo ela se encontra inativa. Ela só vai se tornar ativa na presença de tromboplastina, vitamina K e cálcio. Esses caras vão funcionar como um catalisador na produção da protrombina em trombina. Essa trombina também tem uma função enzimática de catalisação, porque é ela que vai possibilitar que o fibrinogênio que se encontra no plasma sanguíneo seja transformado em fibrina. E é essa fibrina que vai formar o que a gente chama de coágulo sanguíneo. E esse coágulo é quem é responsável por interceptar, interromper o processo de sangramento. É ele que vai fazer que o sangramento se estanque, que pare, que o sangue coagule. Tá? E aí você tem o processo de estancamento acontecendo. Tudo bem? E a última estrutura que nós temos no nosso sangue são os glóbulos brancos, ou então chamados de leucócitos, tá, pessoal? Essas estruturas elas vão ser direcionadas para o nosso processo de defesa contra qualquer tipo de agente patogênico ou agente alergênico, alérgico que adentre ao nosso corpo. De novo, o excesso ou a falta de glóbulos brancos tem nome. Leucopenia quer dizer que eu tenho a diminuição dos leucócitos, certo? E exposição a doenças. E leucocitose quer dizer que eu tenho o aumento dos leucócitos, que mostra que está acontecendo alguma coisa errada no nosso corpo, ou seja, é um sinal de alguma infecção. Tá? E quando esse aumento do número de glóbulos brancos chega a taxas absurdas, a gente chama esse processo de leucemia. Tá? Aí você tem alguma falha na produção dos glóbulos brancos, que mostram aí a presença
de alguma doença, certo, pessoal? Esses glóbulos brancos, eles vão ter formas diferentes e nomes diferentes, tá? Primeira coisa, nós dividimos os glóbulos brancos, aí os leucócitos, em dois grupos. Os leucócitos do tipo granulócitos e os leucócitos do tipo agranulócito. Qual que é a diferença dos dois? Os granulócitos, eles têm esse nome porque eles têm presença de lisossomo dentro deles, que são responsáveis pela digestão de qualquer invasor do nosso corpo. Enquanto que aqueles que são agranulócitos, eles não possuem lisossomo dentro da sua estrutura. Os granulócitos são divididos em três grupos: neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Qual que é a diferença entre neutrófilo, basófilo e eosinófilo? O neutrófilo, ele tem a função de fagocitar micro-organismo e qualquer outra substância que esteja ali causando um prejuízo para o nosso organismo. O do tipo basófilo, ele vai ter a função de liberar histamina. Tá? Qual que é a função da histamina? A histamina ela tem a função de vasodilatar, ou seja, ela aumenta o calibre dos vasos e automaticamente a heparina, certo? Vai começar a agir e vai impedir a formação de coágulos sanguíneos. E por último, a estrutura do tipo eosinófilo, ela vai fagocitar qualquer tipo de agente estranho que esteja ali, tá? Relacionado principalmente com doenças alérgicas e doenças parasitárias, certo? Então, se nós temos micro-organismos, bactérias, vírus, quem trabalha é o neutrófilo. Se eu tenho estruturas maiores, como estruturas alérgicas e parasitas, quem trabalha é o eosinófilo, tá? Agora, no grupo dos agranulócitos, eu tenho os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos, eles vão trabalhar no que a gente chama de defesa específica, tá? Ou seja, quando tem um patógeno e o nosso sistema imunológico já criou uma memória imunológica sobre ele, quem vai trabalhar sobre esse patógeno vai ser um linfócito, tá? Ou então contra o nosso próprio organismo. Por exemplo, quando eu tenho a formação, sei lá, de um tumor, os linfócitos são as células que vão agir sobre esse tumor para tentar regredir e destruir essa estrutura no seu processo de formação, tá? Especificamente dos linfócitos T, certo? Nós consideramos esses linfócitos como células imaturas, ou seja, são células de defesa que ainda não estão prontas, certo? Elas saem ali da onde elas foram produzidas, vão até o timo para amadurecer, se transformam em células mais maduras e depois vão para as regiões de ataque mesmo contra os antígenos. E nós temos também os linfócitos do tipo B, que são células linfóticas mais maduras, tá? Que elas já têm ali a informação de qual organismo, na verdade qual micro-organismo, combater, tá? Dentro da memória imunológica. E por último, nós temos os monócitos. Os monócitos eles vão atuar na fagocitose, certo? E dentro do processo de defesa, eles que se transformam em macrófagos e vão englobar agentes estranhos dentro do nosso organismo. Tá? Por exemplo, num processo de apoptose, nem sempre é um agente estranho, né? Mas num processo de apoptose, as nossas células elas vão sendo degradadas, certo? Com auxílio de lisossomos e tudo mais. Depois os macrófagos vêm e englobam todas essas estruturas, faz a digestão e recicla a energia para ser utilizada em outro processo, certo? Espero que vocês tenham entendido aí toda essa explicação, então, pessoal, sobre os elementos figurados encontrados no nosso sangue, certo? E chegamos, galera, ao fim de mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se ficar com alguma dúvida, não pira não, cara. Volta aí no vídeo, dá um pause onde você precisa, olha a imagem, dá o play de novo, assiste um pedacinho do vídeo, faz as suas anotações e arrebenta na aula, meu querido. Um abraço do professor Beraldo e até a próxima aula.